Uma manhã cedo no Cazaquistão. Está muito frio. A estrada está congelada. Esta terra plana seria comum, mas parece ter sido queimada até o chão. Estamos em Semipalatinsk, o maior local de testes nucleares soviéticos. A grama aqui é tão seca que parece já nascer assim. O chão é escavado como se cortado por uma faca gigante. Vemos algumas estruturas de concreto pelo caminho. Há um abrigo que parece ter sido destruído por um impacto direto. Na verdade, era o posto de comando dos testes nucleares da URSS. Dentro, há equipamentos e placas que tornam tudo mais sinistro. Este lugar dava ordens para detonar bombas nucleares. Avisos como "devolva a chave" faziam parecer algo rotineiro. Eles construíam os trilhos e depois entregavam a carga nesses trilhos. Então selavam a entrada com concreto e esperavam a ordem para apertar o botão vermelho. Sou Ledov e hoje tô nesse lugar assustador pra caramba que foi campo de testes das armas mais devastadoras já inventadas, bombas nucleares. Por 40 anos, quase 500 bombas nucleares foram testadas aqui entre 1949 e 1989. Os maiores cientistas da URSS estudavam o efeito das armas nucleares em áreas urbanas. Construíam cidades falsas com prédios reais e até metrô para ver e avaliar o impacto. Identificaram áreas onde as pessoas morreriam na hora, onde sobreviveriam mas ficariam cegas ou onde ficariam bem, mas seus descendentes teriam mutações por anos. Fizeram experimentos, analisaram resultados e, pelo que se vê hoje, o projeto foi abandonado, como se ninguém tivesse se importado. Mas hoje vou levá-los às pessoas que jamais esquecerão nada daqueles tempos. Viram explosões nucleares com os próprios olhos e pagaram com a saúde por esses testes. Este é Ledov e meu programa é sobre testes nucleares e suas consequências. Às vezes, sonho com o apocalipse. Vejo metade da cidade já desaparecida. Só deserto branco onde antes havia vida. Areia branca por toda parte. E percebo, deve ser isso. O apocalipse. Ele se equilibra com um pé no chão e usa o outro para agarrar a tela como se fosse uma mão. Coloca uma nova tela e tenta lembrar a explosão que sonhou esta manhã. Tive um pesadelo terrível ontem à noite. Foi um verdadeiro pavor. Acordei às 5 horas percebendo que o mundo inteiro poderia morrer. De todos os pincéis, ele agora precisa do menor. Ele tem que se curvar e pegá-lo bem devagar. Isso afeta sua respiração e ele começa a suar.
Ele puxa o pincel com o pé e o pega com a boca. No sonho, vi pessoas na rua tocando tudo e virando areia. As casas, tudo, e as pessoas eram como zumbis. Riam com o olhar vazio, tocavam e tudo virava areia. Metade da cidade já sumira. As mangas vazias da camisa não são por braços dobrados na barriga. Não, Karibek nasceu sem braços. Seus pais sofreram radiação dos testes nucleares em Semipalatinsk. Ele se acha sortudo. Antes de mim, minha mãe teve um filho que morreu com 6 meses. Depois, uma menina que viveu até 8 meses e faleceu. Quando nasci sem braços, após ela perder 2 bebês, foi muito difícil para ela. Ela ficou em choque profundo. É difícil, mas imagine como uma mãe deve se sentir. Carregou o bebê por 9 meses, pensando em nomes, e passou pelas dores do parto. Quando o médico me mostrou, ela não conseguiu me pegar. Em choque, os médicos viram sua dor e sugeriram ao meu pai uma injeção para acabar com o sofrimento. Precisavam do consentimento dele. Meu pai me viu chutando no berço e disse: "Não, vou levá-los para casa." Isso foi há 54 anos, e desde então aprendi a fazer quase tudo com pernas e pés. Acender luzes, comer sem talheres, sem problema algum. Ver a caixa na mesa para deixar na altura certa dele pegar as peças com a boca. Ele adaptou a casa para se sentir tão confortável quanto qualquer outro homem. Olha ele acendendo um cigarro, por exemplo. Comprei um isqueiro novo recentemente. É muito bom. Bom porque acende sozinho ao abrir, então ele pode se inclinar com calma. Bom, é assim que é. Karibek tem muitas lembranças da infância. Havia muitas crianças com mutações na aldeia, sem braços, cabeças achatadas. Todos viviam perto do campo de testes nucleares em Semipalatinsk. A onda de choque atômica se espalhou num raio de 60 milhas. Simplesmente se espalhou por todo lado e passou pela nossa aldeia também. Lembro que acordávamos e víamos as luzes balançando e os pratos tremendo. Era assim que vivíamos e meus pais testemunharam tudo isso. Quando era menina, minha mãe viu uma nuvem de cogumelo e choveu preto. El cielo se oscureció y llovió negro. Parece uma cidade comum, mas olha só esse monumento estranho. Uma pomba branca pousa num globo com anéis de metal e há ornamentos parecidos por toda parte aqui. É um átomo, um núcleo rodeado por elétrons. A praça central não tem estátua de Lenin, como outras cidades soviéticas, mas sim do físico Igor Kurchatov, pai da bomba nuclear soviética. A cidade leva o nome dele. Fica a 802 km de Astana e a só 100 km da fronteira com a Rússia atual. Até pouco tempo, Kurchatov era um grande centro de ciência e pesquisa nuclear. Difícil crer que há 47 anos isso aqui era só planície a perder de vista.
Para entender como surgiu essa cidade e o enorme campo de testes nucleares, vamos voltar no tempo. Em agosto de 1945, a Segunda Guerra chegava ao fim. Hitler e Goebbels já haviam se suicidado, e outros nazistas fugiam ou eram capturados pelos aliados. Mas o Japão, aliado da Alemanha nazista, recusava-se a se render. Então, em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro americano lançou Little Boy sobre Hiroshima às 8h45, horário local. Little Boy era o apelido da primeira bomba nuclear do mundo. Tirou a vida de 70 a 100 mil pessoas, segundo estimativas. Para comparação, esse número equivale às perdas da Finlândia ou Bélgica durante toda a Segunda Guerra Mundial. Aqui estão imagens de Hiroshima antes e depois. 3 dias depois, os Iewa lançaram Fat Man em Nagasaki, uma bomba ainda maior e mais potente. As perdas em Nagasaki foram estimadas entre 60 e 80 mil pessoas. Para o presidente Truman, isso estabelecia a dominância dos esforços no cenário global. Antigamente, ninguém imaginava que a humanidade pudesse criar uma arma tão destrutiva. A reação oficial de Stalin foi fria, mas nos bastidores, a União Soviética já sabia que os Emenikwada tinham conseguido fazer uma bomba nuclear. 2 espiões soviéticos do GRU foram disfarçados ao Japão para avaliar os efeitos dos bombardeios. Rumores diziam que enviaram a Moscou uma mala com amostras de solo, detritos e restos humanos, incluindo uma cabeça queimada, um ombro e uma mão. Stalin ordenou criar uma bomba nuclear o mais rápido possível para conter os Estados Unidos. Assim, quando uma guerra sangrenta acabou, outra, a Guerra Fria, começou entre as superpotências competindo pelo domínio militar. Sabe, o mistério das armas nucleares e as transformações mágicas das partículas elementares me atraem desde criança, como uma espécie de magia maligna. Dmitry Kalmykov estuda o polígono nuclear de Semipalatinsk e os efeitos da radiação na saúde humana há décadas. Ele próprio é vítima da radiação nuclear. Foi afetado em Chernobyl, e falaremos disso depois. Esta linha vermelha é a fronteira do local de testes, com 18 mil quilômetros quadrados, que incluía vários campos onde ocorreram explosões. Imagine a escala, um território do tamanho de Montenegro, que era um campo vazio e desabitado até 1947. Ou melhor, era assim que as autoridades em Moscou o viam de milhares de quilômetros de distância. A verdade é que a área tinha uma população local considerável. Por exemplo, a aldeia Kanonurka já existia muito antes do local de testes nucleares. Foi fundada no século XIX. Pelo que me lembro, tinha 15 anos em 1949. Я порядочная была, большенькая уже. Nadezhda viveu aqui toda a sua vida. Sua casa parece quase igual a 50 anos atrás, exceto pela TV nova e o receptor. E olha só isso. Ela colocou o receptor sobre um delicado guardanapo de renda branca dobrado. Ela cuida, lava e coloca com cuidado sob a caixa, tratando objetos comuns para nós como especiais. Ela tem guardanapos de renda por toda parte, tem cortinas separando os cômodos, não portas, como sempre foi nas aldeias tradicionais. Esta é Nadezhda quando era jovem. Olha que linda, poderia ter sido facilmente uma estrela de cinema. Tem flores artificiais num vaso e um pêndulo no relógio de parede, já uma raridade. E veja essas almofadas tão bem arrumadas e empilhadas para ficarem bonitas. É quase arte, tão arrumadas com pontas e sem vincos. Minhas avós também as arrumavam assim nas suas aldeias. Mulheres mais jovens não sabem arrumar almofadas desse jeito. Você poderia tentar arrumar suas almofadas assim em casa e aposto que não conseguiria. Precisa de uma habilidade especial para fazer esse tipo de arranjo de almofadas corretamente. A certidão de Nadezhda diz que nasceu em 1933, quando as repressões de Stalin estavam em pleno vigor. Ela tem poucas lembranças de como os preparativos para o programa nuclear começaram aqui em total sigilo. É muito humano não lembrar das coisas ruins. Foi em 1947, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Раньше ж не было у нас ни радио, ни телевизоров, ничего. Вот это... Antigamente não tínhamos rádio nem televisão. Isso é da minha madrasta montada num cavalo do campo e daqui a 200 anos, digamos, amanhã deixaremos as portas e janelas abertas e sairemos lá fora.
lá no fim do quintal, onde já começa o campo. E então deitaremos e ficaremos deitados. На конец двора, туда, где поле уже. И вот так лечь и лежать. Nota importante: muitos entrevistados falam de testes nucleares em épocas diferentes, pois houve centenas e não lembram todos. A família de Cady Beck tinha rádio, então recebiam avisos por ele, não por mensageiro a cavalo. Naquela época, todos tinham um rádio em casa. Ligava-se cedo e anunciavam cada teste nuclear, pedindo que todos saíssem e deitassem no chão ao ar livre, cobertos com pano ou tapete. Muitas casas eram velhas, temiam que não aguentassem a onda de choque e as pessoas se ferissem ou morressem. Lembro como eu e minha mãe deitávamos como mandavam, mas ficávamos olhando para cima, vendo aquela nuvem de cogumelo. Não ouvíamos explosões, só o chão tremendo. Дрожала. И потом вот эти двери Se uma porta ficasse fechada, abria sozinha, até a do forno, e saía um pouco de cinza. Um vidro podia quebrar na janela, e as louças nas prateleiras chacoalhavam. тоже вот так дрожали. Você ficou assustado quando teve que se deitar no chão naquela época? Não, a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Ninguém nem explicava, só diziam que estavam fazendo testes. Все, мы считали, это так положено. E assim, Nadezhda seguiu vivendo, acostumando-se com as bombas que explodiam não muito longe de tempos em tempos. Naquela época, as pessoas desconheciam a radiação e seus perigos. Era difícil temer algo que não se conhecia e nem se podia ver a olho nu. Nadezhda aprendeu a operar um trator, voltou para casa, trabalhou na fazenda e depois na contabilidade. Ela guarda seus documentos e papéis importantes numa bolsa outrora na moda. Mulheres serão sempre mulheres, dirigindo tratores perto de áreas nucleares ou não. Esta é minha melhor bolsa. Uma sobrinha até pegou emprestada para ir à praia porque era bem fashion na época. Isso é da escola e aqui tem mais uns papéis. Trabalhei até os 55 e me aposentei. Uma bela mulher que amava moda, dirigia trator e foi elogiada no período soviético. Eis o documento que todos receberam. Inacreditável. Tem até uma nuvem de cogumelo impressa na capa. Diz aqui que nasci na área de impacto máximo, né? Então fala do impacto máximo de 1973 a 1991. Foi quando estavam fazendo os testes. Льготные на пенсию. Poderia ter pedido aposentadoria antes, ter benefícios de saúde e outras coisas, tudo mencionado aqui, mas nunca usei nada. Никуда не обращалась, ничего не просила. Я Nunca pedi nada a ninguém. Só trabalhei e pronto. E cuidei dos meus filhos. Acho que era saudável o bastante. O hospital local era ali na esquina, na frente de casa. Se eu precisasse, tipo arrancar um dente, iam lá e faziam de graça. Hoje em dia, nada mais é de graça. Os principais cientistas do país foram encarregados de criar uma bomba nuclear por ordem de Stalin. O programa foi supervisionado pelo chefe da polícia secreta de Stalin, Lavrenti Beria. Igor Kurchatov começou trabalhando por 2 anos numa instalação ultra-secreta na região de Moscou. Seu laboratório estava bem disfarçado e escondido entre campos de batata. Locais de produção foram criados no país e as melhores mentes foram recrutadas para essa tarefa. Alguns pesquisadores foram até trazidos de volta do Gulag. Às vezes, cortavam energia de cidades inteiras para abastecer algumas instalações. Para o primeiro teste nuclear, escolheram as planícies do Cazaquistão. Eles mantiveram tudo simples, barato e direto ao ponto. Acredito que todas essas instalações foram construídas bem rapidamente. Daqui, vê-se bem que uma estrutura assim era só coberta de terra e pareceria, em imagens aéreas, parte do terreno, meros montes de terra. O projeto nuclear era tão crucial para a URSS que a sede da KGB em Kurchatov superava em tamanho a de Almaty, capital do Cazaquistão.
A cidade de Kurchatov foi construída a 48 quilômetros do campo de testes. Hoje está aberta a visitantes, mas antes, além de fechada a visitas, nem constava nos mapas. Nosso contato local e guardião do lugar, Yolan, nos contou tudo sobre isso. Até deram um codinome à cidade. Moscou 400. Tudo em nome do sigilo. A cidade não devia aparecer em nenhum mapa. Bilhetes só por canais militares, com ordem especial. Nenhum civil podia pedir passagem em estações ou aeroportos comuns. Nenhum civil sequer sabia que tal lugar existia. A única forma de chegar lá era com permissão escrita do comandante militar responsável. Então, toda a equipe e suas famílias precisavam da aprovação do comandante para trabalhar. O país levou 2 anos para se preparar para o primeiro teste. Uma guerra nuclear real começou nas estepes do Cazaquistão em 1949. O primeiro campo de testes tinha um raio de 19 quilômetros. No centro, construíram uma torre com mais de 36 metros de altura. Isso é aproximadamente a altura de um prédio de 12 andares. A primeira bomba nuclear soviética, RDS-1, foi instalada no topo da estrutura. RDS era o codinome da bomba, motor a jato para fins especiais. Mas os pesquisadores criaram outras interpretações para essa sigla. Uma era motor a jato de Stalin e outra era produção própria da Rússia. O RDS-1 era muito parecido com o Fat Man de Nagasaki, pois a tecnologia foi parcialmente roubada do Zipazn EUA. Construíram vários prédios no campo de testes para simular uma cidade e instalaram estruturas de concreto com sensores e câmeras a cada quilômetro. Arranha-céus, pontes e colocaram carros, trens e até aviões. Cavaram até um túnel idêntico a uma estação do metrô de Moscou para testar sua resistência. Também puseram 1.500 animais vivos nas casas, trincheiras, carros, tanques e outros veículos. Às 7 da manhã de 29 de agosto de 1949, veio a ordem para iniciar o teste. Vimos uma enorme bola de luz subir, lançando poeira, areia e destroços, destruindo tudo no campo: tanques, armas, casas e trincheiras. Tudo foi literalmente varrido do mapa. Eu não sabia sobre o cogumelo. Era uma bola enorme assim. Primeiro um cogumelo, depois uma bola e a explosão. Nikolai também morava em Kalinovka, perto do local de testes. Minha esposa assava pão, houve um estrondo e cinzas voaram do forno. Eu disse: "Nossa, o que foi isso?" Ela: "Ah, nada, nada. Deve ser o pneu do Ivan que estourou." E foi isso. Foi só o que pensamos sobre o assunto. Bunkers foram feitos para Beria, oficiais, cientistas e engenheiros. O vídeo oficial mostra tudo feito corretamente e com segurança. E as pessoas que viviam nas aldeias próximas? Acha que cavaram abrigos subterrâneos para elas se esconderem? Não, só fizeram um anúncio no rádio, mesmo sem todos terem um. O conselho da aldeia falava no rádio dizendo que em tal hora devíamos nos abrigar num local remoto. Era crucial sair da aldeia, pois temiam que ela fosse queimada ou destruída. Então, fomos para áreas da pastagem com arbustos e juncos, onde o terreno era irregular. Mães, pais e avós nos levavam para nos esconder entre os montes de terra. As pessoas se deitavam ou agachavam entre eles no chão. Então, enquanto Beria via os testes do bunker com paredes grossas, locais se abrigavam ao ar livre entre montes e arbustos. Arbustos, né? Que tipo de abrigo é esse nos arbustos? Traziam vodka e faziam todos beber na hora para neutralizar a radiação, diziam. Ao voltar para casa, viram galinhas e pássaros mortos por toda parte. Viram cães que perderam todo o pelo, cães completamente sem pelos.
As pessoas viram tudo isso. E ao mesmo tempo, as autoridades usaram os locais como mão de obra para esconder o local de teste da vigilância americana. Eu trabalhava numa fazenda coletiva naquela época. Nos levavam para trabalhar em caminhões, então todos trabalhávamos lá e cuidávamos do gado. Havia campos ao redor e nos faziam plantar lá para que ninguém visse de cima o que realmente acontecia. Então, plantaram trigo no solo radioativo. Após a explosão da torre de 36 metros, só restou uma cratera gigante de dezenas de metros de diâmetro. Num raio de 800 metros, tanto o concreto quanto a terra estavam derretidos. Quase todo o maquinário foi destruído num raio de 5 quilômetros do epicentro. Casas foram destruídas. Animais foram espalhados por quilômetros. De 1.500 porcos, ovelhas, coelhos e cães, 300 morreram na hora. A maioria dos outros morreu em 3 dias. Como arma de destruição em massa, a bomba nuclear age num raio de vários quilômetros. Na detonação, a temperatura no epicentro chega a milhões de graus e a pressão a milhões de atmosferas. No epicentro, aço, concreto, terra, tudo derrete e evapora. Os restos parecem pedaços de açúcar derretido. Concreto, óleo como açúcar. E a radiação nas primeiras horas e dias é trilhões de vezes maior que os níveis normais compatíveis com a vida. И природный уровень, и все уровни, допустимые для выживания. Dmitry sabe muito bem do que está falando. Estudou radiação e reconhecimento em instituto e academia militar. Formado, voluntariou-se para ajudar em Chernobyl, outra tragédia nuclear. Pode-se dizer que o destino foi gentil comigo. Não trabalhei no reator, embora sempre quisesse. Meus chefes sabiamente não permitiram. Quem trabalhou no reator acabou muito mal. Os que trabalharam comigo só tiveram queimaduras por radiação. Uma queimadura de radiação faz a pele descascar em manchas. Poucas pessoas sobrevivem a essa condição. Parecia ruim, com o corpo todo machucado, a pele caindo e nova crescendo. É como a muda, quando insetos trocam toda a pele do corpo. Recuperado, Dmitry foi ao Cazaquistão estudar efeitos de testes nucleares. O problema crucial que ninguém na época parecia considerar eram os efeitos a longo prazo da exposição à radiação. Ninguém sabia o que aconteceria às pessoas expostas à radiação com o passar do tempo. Os primeiros efeitos foram vividos pelos pais de Kiribek, o artista sem braços. Tínhamos um amigo, motorista do meu pai, cujos filhos nasceram com deformidades horríveis, como cabeça achatada e coisas assim. Ele sempre esperava que o próximo filho fosse saudável, mas não era, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Ele teve um total de 10 filhos, e todos eles eram doentes. Nenhum deles viveu muito tempo. Alguns viveram até os 16 ou 20 anos e depois faleceram. No fim, esse homem, que morava perto de nós, quando todos os filhos morreram, voltou para casa, sentou num banco e morreu. Seu coração parou. Ele tinha sofrido demais. Ele implorava a Deus por um filho saudável. Ele fazia todo tipo de ritual religioso. Sacrificava cordeiros pedindo um filho saudável. Sabe, nossa cultura diz que precisamos ter descendentes. Precisamos deixar alguém para continuar o legado familiar. Quando vi que ele morreu, percebi que não aguentou mais. Depois, a esposa se deitou e morreu ali mesmo, na cama. Que fim terrível. Легла, она буквально просто сгнила на кровати на этой. И очень тяжелая судьба, конечно.
Os testes nucleares e seus efeitos eram ultra secretos. Nem quem estava lá na época quis investigar nada. Imagine, vilas inteiras tinham crianças nascendo sem braços. Muitas famílias têm filhos que nunca foram à escola. Ficavam em casa o tempo todo. No Cazaquistão, a família é o valor máximo. Mulheres orgulham-se dos filhos, que devem ser saudáveis, futuros guerreiros. Quando crianças assim nasceram, foi uma tortura inimaginável. Vi crianças condenadas a ficar em casa o tempo todo. Vi uma mãe lavar roupa e depois deixar o filho na mesma banheira ao sol o dia todo. É algo muito difícil de lidar na vida. Muitas crianças nasceram com deformidades, sem os pais questionarem. Ninguém pensou em investigar a causa. O programa nuclear era secreto, nunca revelado ao público. Mesmo se perguntassem, ninguém lhes daria resposta. A doença da radiação só foi estudada em detalhes muito depois. Então, o que é doença da radiação? Imagine ser pego numa chuva, mas não comum, e sim horizontal, sendo bombardeado por todas essas gotas. Só que não é água. São gotas invisíveis, do tamanho de moléculas, milhões e bilhões de partículas muito agressivas. São tão pequenas que entram no corpo pela pele, boca, por tudo. E ao entrar, é como se dissessem: olha só, todos esses sistemas funcionando. Vamos quebrá-los. Essas partículas geram ondas e raios invisíveis que liberam bilhões de íons com energia altíssima. Esses raios e sua energia danificam as células do corpo, todos os órgãos e tecidos. Imagine essas partículas como balas minúsculas fazendo furinhos no seu corpo. Se penetram nos pulmões, literalmente fazem buracos neles. Nadejdin lembra que muitos aldeões começaram a morrer de câncer, um após o outro. Muitas mulheres morreram de câncer de mama aqui. Tiravam um seio, mas acabavam morrendo pouco depois, mesmo com a cirurgia. Não havia tratamento eficaz para o câncer naquela época. Hoje, com diagnóstico precoce, o paciente tem chance. Antigamente, não era assim. Muita gente morreu. Nikolai, que também morava em Kanonirka e viu as explosões desde criança, só entendeu mais tarde o que lhe aconteceu. Servi nas tropas de mísseis. Nosso regimento ficava na Alemanha, onde havia mísseis nucleares instalados. Um cara subiu no silo, o que era proibido, e foi exposto. Um dia, ele passou a mão no cabelo e um punhado caiu, junto com a pele. Ficou tão chocado que tentou colocar de volta, mas claro que não funcionou. Isso é radiação. A exposição a partículas nucleares pode não afetar esta geração, mas a próxima. Os filhos dessas pessoas podem viver um tempo, mas em algum momento o efeito surge e o próximo filho nasce doente. Você já foi ao Instituto Médico em Semipalatinsk? Não? Você precisa ver. Eles têm potes com bebês deformados, uma visão terrível. Дети, которые родились в таких ужасные дети, конечно, естественно. Я просто ее называю как Kunstkammer, знаете? Chamo de Kunstkammer, como o Museu de Pedro, o Grande. То же самое. Вот я когда первый раз был, O mesmo aqui. музее, я когда стоял, Ao ver essa coleção, pensei que poderia ter sido um deles. я мог бы быть одним из них. У меня могла бы быть такая же участь. Entende?
Na exposição rápida à radiação forte, a fraqueza, boca seca, diarreia e desmaios, seguidos de melhora aparente. Quando acha que está melhorando, o pior acontece. Após a fase latente, o inferno se instala. Perda de cabelo, pele vermelha, bolhas e úlceras aparecem. Sangramento pode ocorrer em lugares inesperados. Uma morte rápida e dolorosa é inevitável. Casos de exposição prolongada à radiação fraca são diferentes. Nesses casos, as pessoas podem desenvolver câncer. A infertilidade também é um dos efeitos. Pode afetar várias gerações futuras. Quantas exatamente? A ciência ainda não sabe. Nossa vila era pequena, com muitas crianças doentes. Eu mesmo as vi. As pessoas vinham ver. Cadê seu filho sem braços? Como ele vai para a guerra? E por aí vai. E quem gosta desse tipo de atenção? Meu irmão mais velho brigava muito por minha causa. E eu não fui o único. Havia muitos. Mas os testes nunca Ну, pararam. я говорю, я не один был такой. E as bombas que testaram ficaram cada vez mais poderosas. Enquanto a primeira bomba tinha um rendimento explosivo equivalente a 22 quilotons de TNT, as que começaram a testar em 1955 tinham um rendimento total de 1.600 quilotons de TNT. Uma bomba poderia destruir uma cidade com uma população de 15 a 20 milhões de pessoas. Era uma questão de sigilo absoluto, porque o RSS, o ZEUA e o Reino Unido estavam todos tentando enganar uns aos outros sobre quantos e que tipo de testes estavam sendo realizados. Algumas conclusões poderiam ter sido tiradas sobre que tipo de arma estava sendo testada com base em alguns dados, como ondas sísmicas. Então, o que eles faziam para confundir as potências rivais era explodir 2 ou 3 bombas em locais diferentes e a uma profundidade diferente do local de teste ao mesmo tempo, e também agendavam um teste nuclear em outro local no norte. Acontecer no exato segundo para que ninguém pudesse. Em 1963, a União Soviética, os Estados Unidos da América e o Reino Unido assinaram o tratado que proíbe testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço exterior e debaixo d'água. Eles decidiram diminuir a tensão, primeiro de tudo por causa da crise dos mísseis de Cuba, onde a URSS e os USA estavam à beira da aniquilação mútua. Incluí esta história no meu relatório de Cuba. E outra razão principal era que, naquela época, todas as superpotências já tinham armas nucleares desenvolvidas e testadas. No entanto, ninguém parecia disposto a parar de acumular armas capazes de destruir o mundo. O local de testes de Semipalatinsk foi então usado para testar foguetes e aviões capazes de transportar ogivas nucleares para entregá-las onde fosse necessário. Para esse fim, construíram um assentamento militar, Semipalatinsk 4, próximo ao local de testes. Já não é mais um local ultra secreto, então podemos visitá-lo. Essas eram coisas muito importantes, ter armas nucleares e poder implantá-las rapidamente. A localização era mais ou menos no centro do continente eurasiático e estava igualmente distante de seus extremos mais ao norte, mais ao leste, mais ao sul e mais ao oeste, como o Ártico, o extremo oriente, o Oceano Índico e a parte europeia da União Soviética. Eles também usaram este campo de testes para outro programa relacionado que a URSS perseguiu, o desenvolvimento de motores nucleares e aviões movidos à energia nuclear. Em 1967, eles estavam testando aqui uma variante do avião Tupolev Tu-95 equipado com um motor nuclear, que foi apelidado de laboratório voador. Ele tinha um motor térmico nuclear de núcleo sólido. Você pode ver as barras de combustível de urânio no museu local agora. Um conjunto de 15.600 barras de combustível de urânio poderia alimentar o avião para voar por 4 anos sem pousar. Então, isso era uma possibilidade técnica, mas eles suspenderam o desenvolvimento devido aos custos extremos. Hoje, o único caminho para Semipalatinsk 4 é esta estrada de concreto pré-moldado. A cidade foi renomeada para Chagan há algum tempo. Estas lajes de concreto eram uma solução temporária. Eles planejavam fazer uma estrada adequada, mas então todos os planos foram cancelados. Estamos passando por fileiras de blocos de apartamentos de poucos andares que antes tinham muitas pessoas morando neles. Alguns estão completamente arruinados. Apenas o vento uiva aqui. De repente, vemos uma vaca. Está tão fora de lugar aqui que estou quase pronto para pensar que estou alucinando. Não há uma alma por perto. Paramos ao lado de uma das casas.
Essas janelas escuras permanecerão escuras para sempre. Em vez de vielas, estacionamentos, áreas infantis, vemos ravinas e árvores crescendo caoticamente. É difícil de acreditar, mas Chagan ainda tem algumas pessoas. Alguém deve estar cuidando daquela vaca. Estamos a caminho de encontrar um dos poucos moradores locais. Assim que passamos pelos prédios de apartamentos, entramos em uma área com casas isoladas. A sensação de estar dentro de um jogo Fallout ou Stalker está me assombrando. Aqui está uma cerca desmoronando com arame farpado. Do outro lado, alguma estrutura feita de portas. De repente, ouvimos um som de chocalho e logo vemos Valentina vindo em nossa direção, puxando um carrinho feito por ela mesma. Ela está voltando para casa. Por que tá me filmando? Oi. Não autorizei ser gravado. Por que tá me filmando? Você notou uma lata de cerveja na mão dela. Ela a pegou na estrada tentando manter o lugar mais limpo. Valentina mora na rua Lenin. Há até uma placa nova no portão dela com um código QR, mas a verdade é que ela não conseguia escanear esse código até muito recentemente porque não havia serviço móvel ou internet em Chagan. Olhe para todos eles na Valentina. Olá, os cães estão latindo tão alto que mal consigo ouvir a Valentina. Ela tem muitos animais para cuidar. 5 cães, 8 gatos, cabras, coelhos. Ela não sabe quantos e aquela vaca que vimos. Obviamente, ela os mantém para alimentação. Mas, por mais simples que isso seja, ela os ama muito. Pode-se sentir imediatamente que ela tem um grande e bondoso coração. Claro, eu os amo e me apego a eles. E sim, isso é gado. O que se pode fazer? Sabe como vacas e cabras são espertas? Dou nome a todos eles. Cada cabra e vaca tem nome e me dói fazer isso. Sempre que abato um, choro toda vez. Valentina nos convida para a casa dela. Sentamos à mesa e ela nos conta sua história. Ela veio aqui com a mãe dela, que tinha se casado de piloto. Mas Era um ótimo lugar para viver, muito bom mesmo. Era calmo e tínhamos tudo o que precisávamos. Era uma boa cidade. Tínhamos banhos públicos. Tínhamos padaria com pão fantástico. Havia fábricas de doces, biscoitos, refrigerantes, laticínios. Tínhamos jantares, escolas e creches. nem pilotos. Suas famílias foram protegidas da radiação. O campo de testes nucleares estava muito perto do aeródromo. Você se lembra do tratado que proíbe testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço exterior e debaixo d'água que eu mencionei? Adivinha só, ele não dizia uma palavra sobre testes subterrâneos, e foi aí que começaram a realizá-los. Chegou a hora do primeiro teste nuclear subterrâneo para fins pacíficos. O programa automático foi ativado. Включен программный автомат. A contagem regressiva começa. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Взрыв. A explosão ejetou mais de 10 milhões de metros cúbicos de terra no local da explosão, Миллионов кубометров грунта. criando esta enorme cratera. Esse era um vídeo de arquivo soviético daquele primeiro teste nuclear subterrâneo chamado de Pacífico. Foi assim que a propaganda o chamou. Essa explosão criou esse grande lago nuclear perto de Chagan. Difícil de entender. Tente imaginar que este lugar era absolutamente plano. Era uma planície. Não havia colinas aqui em janeiro de 1965. Todo este terreno foi formado por aquela explosão. A quantidade de terra que foi lançada no ar era tão grande que caía dentro de um raio de 80 quilômetros. Tudo isso aconteceu em janeiro de 1965. Imagine quão poderosa deve ter sido essa explosão para também quebrar a rocha sob a terra, razão pela qual o ponto mais profundo deste lago está agora a quase 600 pés abaixo da superfície.
Os pesquisadores asseguraram a todos que, 50 dias após o teste, a área estava completamente segura e até mencionaram as pessoas nadando naquele lago como prova. Provavelmente era uma mentira também. Mesmo agora, é recomendado usar equipamento de proteção aqui. Ativistas ambientais vêm aqui todos os anos para coletar amostras. Quanto a se você pode ficar aqui por algum tempo, bem, você pode. É só que, em um lugar, meu medidor mostra 150. E se eu andar um pouco mais e fizer outra medição, já está em 1500. O que significa que posso demorar no primeiro local e não me preocupar com nada, mas quando preciso pegar uma amostra do segundo local, preciso entrar, pegar e sair muito rápido. Valentina se lembra muito bem de todas aquelas explosões quando era pequena. Eles experimentavam um terremoto toda semana. Era ultra secreto. Ninguém nos avisou quando as explosões aconteceriam. Só disseram aos professores para levar as crianças para fora se o tremor danificasse a escola. Só isso. E a gente era só criança, não fazia ideia do que estava rolando. Uns tremores. E pronto. A gente só queria que a escola se danificasse para cancelarem as aulas. Crianças, né? E sobre os tremores, nem pensávamos muito. O chão tremia um pouco, e só. O que tinha para pensar? Mas então, como se para piorar as coisas, ocorreu um vazamento de radiação pouco antes do local de teste ser fechado definitivamente. Lembro como eu e minha mãe nos deitávamos como mandavam, mas ficávamos olhando aquela nuvem de cogumelo. Não ouvíamos explosões, só o chão tremia. Se uma porta ficasse fechada, abria sozinha, até a do forno, e saía cinza. Um vidro podia quebrar na janela, e louças e copos nas prateleiras chacoalhavam. Você tinha medo quando tinha que deitar no chão? Levou ainda mais tempo para Valentina descobrir sobre os efeitos a longo prazo da exposição à radiação. Em 1994, quando vieram as ordens para deixar a cidade e todos estavam fazendo as malas, ela morava com a mãe em um bom apartamento e não queria sair. Então, as autoridades cortaram a eletricidade, o abastecimento de água e o aquecimento. E o caos se instaurou. Gente de outras vilas veio saquear, invadir casas e levar tudo que achasse. Não dava para deixar o apartamento sozinho nem por um segundo. Arrombaram as garagens e levaram tudo que tinha dentro também. Nem se importaram em ver se os donos ainda estavam por perto. Estavam quebrando e levando tudo. Ficamos apavorados o tempo todo. Não havia mais polícia por aqui. Fomos abandonados. As autoridades sugeriram outra cidade, mas eles escolheram uma casa isolada. Este lugar já tinha se tornado o lar deles. Até fizeram um acordo com saqueadores para evitar problemas. Saquear é popular aqui, pois não há outros empregos disponíveis. Primeiro, coletaram todo o metal que acharam na superfície. Raio de 100 pés, ou até mesmo um raio de 150 pés a partir deste ponto. Está em cima de um bunker, que havia sido camuflado para parecer parte do terreno, como uma pequena colina. E, nos últimos 5 anos, pelo que me lembro, as pessoas têm removido a terra para chegar à estrutura subterrânea e já demoliram cerca de 40 ou 50% dessa instalação. Você pode ver isso atrás de mim também. Estas paredes de concreto permaneceram subterrâneas por muitas décadas. Agora, as pessoas quebram o concreto para extrair vergalhões. As pessoas procuram aço e outros metais em todos os lugares e desmontam tudo para aproveitar as partes. Pega esta pista de pouso, por exemplo. Parte dela ainda está em bom estado e outra parte é um monte de entulho. Eles usam perfuradores para quebrar o concreto e poder extrair os vergalhões e vendê-los. Aqui está outro exemplo. Vê aquela torre de concreto. Isso costumava ser um elevador descendo por centenas de pés. Há alguns anos, em 2017, e no início, este poço do elevador estava quase completamente subterrâneo. Apenas a cabine estava na superfície e então um grupo de caras veio com iniciativa e imaginação e eles trabalharam por 2 verões em 2020 e 2021. Eles removeram a terra, expuseram o poço e removeram o metal dos primeiros 60 pés ou mais e então pararam. Metal e na этом a работа закончилась. Pessoas que saqueiam cidades e estruturas abandonadas em busca de metal são difíceis de culpar. Elas foram abandonadas para sobreviver com os restos do império colapsado de qualquer maneira que puderem, e é exatamente isso que tem feito. Todo tipo de metal, cobre, alumínio, tijolos. A gente coletava e vendia tudo. Tá vendo essas valas? Tinha canos de metal aqui antes. Quem tinha máquina de escavar pegava eles. Essa cidade nos sustentou por 20 anos, no mínimo.
Até hoje dá para achar metal no chão com detector. Outro grande problema aqui é que ninguém realmente entende ou sabe quais partes desta área estão fortemente contaminadas e quais não estão. Todo este território, onde até hoje os contadores Geiger detectam radiação que é milhares de vezes acima dos níveis normais, não está seguro de nenhuma forma. O local de testes de Semipalatinsk é o único antigo campo de testes nucleares do mundo onde as pessoas podem livremente levar seu gado para pastar e cultivar diretamente no solo contaminado. Eles atravessam o Marco Zero toda vez que viajam entre vilarejos para se visitarem, onde a terra e as rochas têm fervido, onde a radiação é medida em milhares de microroentgens por hora. Todo tipo de precipitação cai em suas roupas e pele. Toda a poeira e areia eles levam para suas casas, onde seus filhos a inalam. Essas partículas chegam aos seus pulmões e continuam envenenando-os por anos, encurtando suas vidas. Todo o gado deles vagueia pela terra com diferentes graus de contaminação. Hoje, suas vacas podem dar leite normal. Amanhã, suas vacas bebem de uma fonte de água contaminada, como aquela cratera, e o leite delas estaria contaminado. É uma roleta russa-americana que estão jogando, por assim dizer. É quase impossível para uma pessoa comum entender que seus avós viam cogumelos nucleares no horizonte regularmente. Трудно в голове уместить, как это вот мои бабушка и дедушка регулярно в детстве видели. É realmente difícil de acreditar. Às vezes digo que o povo do Cazaquistão é o único que sobreviveu a uma guerra nuclear. O triste é que eles continuam vivendo na mesma área contaminada. Nos anos 1990, parecia que tanto Chernobyl quanto Semipalatinsk eram lições que a humanidade estava destinada a aprender bem. Começar a tratar coisas assim com muito mais consideração e, no mínimo, parar de lançar bombas em suas vizinhanças. O mundo inteiro viu como um desastre nuclear estava destinado a terminar. Foi então que o movimento antinuclear se tornou muito ativo no mundo. Lembro-me de como organizávamos comícios e protestos. No início, viemos protestar na entrada do local de testes de Semipalatinsk, porque nosso objetivo era fechá-lo, pois eles estavam realizando testes nucleares lá há 40 anos. Então, ativistas americanos entraram em contato conosco. O movimento Greenpeace, você conhece, acredito? Protestamos na entrada do local de testes em Nevada, nos Estados Unidos. Também organizamos comícios e protestos lá. Foi nos anos 1990 e havia liberdade suficiente naquela época para fazê-lo. Hoje, Karibek Kyurikov é um dos ativistas mais conhecidos do movimento antinuclear. Ele deu palestras em muitos países do mundo. Você pode ver sua visão sobre a Torre Eiffel como artista aqui. Ele visitou a França apenas algumas semanas antes de nos conceder esta entrevista. Ele nunca teve a oportunidade de ter um emprego regular em seu país natal, o Cazaquistão, mas aprendeu a ganhar a vida como artista. Em 2018, Karibek fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Durou apenas 5 minutos, mas foi suficiente para ele apresentar seu caso como um exemplo vivo dos efeitos terríveis da contaminação nuclear. Ele contou ao mundo sobre as pessoas em sua aldeia que se tornaram vítimas da radiação e pediu que o mundo se libertasse das armas nucleares. O local estava emitindo radiação e as pessoas estavam ficando doentes. Isso é algo que Karibek nunca vai parar de contar ao mundo e ele está pronto para ir a qualquer lugar para fazer as pessoas mudarem de ideia sobre ter armas nucleares. Sou convidado para falar em conferências. Também faço exposições de arte. Estive em muitos países diferentes, incluindo os Estados Unidos, Japão, Turquia, Suíça Oriental, Países Baixos. Há algumas semanas, voltei de Paris. A ONG francesa me convidou para um evento antinuclear. E enquanto eu puder, desde que minha saúde permita, acho que é meu dever participar. Karibek simplesmente te deixa impressionado. Ele pode fazer qualquer coisa sozinho. Chamar um táxi, ir a lugares. Ele sempre carrega uma caneta stylus com ele para escrever mensagens, fazer pedidos de entrega. Ele usa todos os aplicativos de que precisa. Para garantir que não a perca, ele aprende no lábio inferior quando está fora. Ele até tentou dirigir. Tentei uma vez. Amigos tinham um velho Uaz off-roader e eu tentei dirigi-lo na estrada. Consegui, mas parecia arriscado. Eu diria que não é a minha praia. Sinto-me muito mais confortável a cavalo. Andei a cavalo muitas vezes. Claro, tive que usar principalmente as minhas pernas.
Karibek ajuda muitas pessoas. Ele cuida da irmã e dos sobrinhos. Ele vai ao tribunal em nome da aldeia onde nasceu, mesmo que não more mais lá. Ele está ajudando os aldeões a lutar contra a administração, que agora quer transferir a aldeia para outro distrito, o que cria mais inconvenientes para os moradores. Todos os hospitais e instalações administrativas estão muito mais distantes para viajar. Ele diz que está fazendo isso em memória de seu pai, que o enviou para a escola em vez de mantê-lo em casa como outras pessoas faziam com seus filhos doentes. Ele disse: "Você tem que aproveitar, filho. Ele me visitou quando eu estudava em Leningrado e quando eu estudava em Oral. Você tem que aguentar. E durante toda a minha vida, tenho me lembrado de que minha vida é sobre resistência." Tenho que suportar isso. Ultimamente, Karibek tem tido problemas com pressão arterial. Ele teve um ataque cardíaco uma vez e agora está tomando medicação. Ele tem o peito e a coluna vertebral deformados. Passou muitos anos pensando se deveria tentar ter filhos. Estou perguntando a ele por que ele gostaria de ter filhos agora. Honestamente, eu não sei. Há um tempo atrás, eu estava realmente assustado, sabe? Embora seja certamente algo que você queira, deixar alguém para sobreviver a você. Mas acho que minha arte são meus filhos. Certamente entendo o medo de Karibek, o medo de que seus filhos possam nascer afetados pela radiação, mesmo 2 gerações após as explosões. A mortalidade infantil tem sido altíssima. Semipalatinsk tem um orfanato para crianças doentes, para crianças abandonadas, e eu acredito que a sua própria existência prova que essa doença continua sendo transmitida através das gerações. Я считаю, что показатель того, что до сих O пор orfanato está sempre cheio. генетически по наследству этот дом постоянно полный. Então, naturalmente, o objetivo da minha vida é a destruição total e completa das armas nucleares. E por mais bobo que possa parecer, acredito que árvores também podem crescer nas pedras. На камнях растут деревья.